Vamos lá então, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Nós estamos estudando aí uma sequência, né, baseada no livro do reverendo Arival Dias Casimiro, Plante Igrejas. São alguns princípios no livro de Atos. Então abra lá, por favor, Atos. Vamos relembrar aí o texto-chave, né, de Atos, que é Atos capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Vamos ler todos juntos? Só o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, dentro dessa promessa de Jesus, Ele derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, dando autoridade, poder aqui como sinônimo de autoridade, para que esta igreja, agora dotada do Espírito Santo de Deus, fizesse uma tarefa específica. Qual que é a tarefa que está escrita aí? Para que, qual que é a finalidade dele de dar o Espírito Santo para os seus? E sereis minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo, irmãos, com o objetivo final de testemunhar a respeito de Jesus, de pregar o Evangelho. A mesma situação que o Evangelho de Mateus nos apresenta, quando temos ali a grande comissão, Jesus olha para os seus discípulos, dizendo que toda a autoridade nos foi dada, tanto no céu quanto na terra, e por isso Ele ordena que os seus discípulos façam outros discípulos. O objetivo da igreja é fazer discípulos, é pregar o Evangelho, alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Plante Igrejas é uma ordem para todos aqueles que temem e amam ao Senhor Jesus, e que já receberam, portanto, na sua conversão, o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo que nos dota e derrama dons, faz isso justamente para nos conduzir a pregar o Evangelho. E aí nós já estudamos alguns princípios, né, aqui baseado em Atos. Vamos relembrar rapidamente. O primeiro princípio, que inclusive o livro nos aponta, é que a obra missionária é a prioridade da igreja. Se o Senhor derrama o Espírito Santo sobre nós, nos dando autoridade para testemunhar, então o objetivo é que a obra missionária seja o padrão dessa igreja. Nós vimos aqui em Atos 1:8, que recebemos essa autoridade com a vinda do Espírito Santo para testemunhar a respeito de Jesus ou para guardar no nosso coração o conhecimento de Jesus? Para testemunhar. E testemunhar aonde? Aonde o Senhor nos colocou e avançando, né? Há um avanço aqui geográfico. Então começou em Jerusalém com os discípulos, cerca de 120 homens, depois tem quase 3.000 convertidos, depois então eles vão para a região da Judéia, pregando o Evangelho, depois vão para Samaria, e o objetivo final é até onde mesmo? Os confins da terra, ou seja, os lugares mais insignificantes da terra. Uma das possíveis traduções aqui para confins é esse, o lugar mais remoto, o lugar mais insignificante. Só tem meia dúzia de gente lá, não importa se tem só meia dúzia de gente lá. O foco é apontar o Evangelho, ou levar o Evangelho até os confins da terra. Então a obra missionária é a prioridade da igreja. A igreja existe para isso. É lógico que para cumprir esse objetivo, a igreja vai ter outras ações, outras atitudes, outras, né, atividades, mas ela não pode perder de foco que a obra missionária é a sua prioridade. O segundo princípio que já estudamos é que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. É o Espírito Santo que deve conduzir a igreja, é Ele que dota a igreja, é Ele que capacita a igreja, é Ele que chama os vocacionados, e é Ele que envia. Nós vimos isso lá em Atos 13, né, um texto que eu também bato atenção sempre nele, eu convido você a dar uma olhadinha rapidinho lá comigo, que trata de uma igreja padrão, uma igreja
que está fundamentada no ministério da palavra, com pregadores e professores, com profetas e mestres. E aí o verso 2 de Atos 13 vai dizer que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eles então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os enviaram. E o verso 4 ainda afirma: enviados, pois, por quem? Pelo Espírito Santo. E aí foram para a primeira viagem missionária. Nós vamos ver que depois, então, em vários momentos, o Espírito Santo direciona até as atitudes dos apóstolos ou dos missionários, fechando portas, abrindo outras, mostrando para o lugar que deveriam, às vezes permitindo tribulações e dificuldades para nos conduzir por outros caminhos, em alguns momentos permitindo, inclusive, perseguição, lutas, prisões, para que se mudasse o caminho, para que fosse para outro lugar, às vezes até permitindo situações de desavença entre a equipe missionária, para que Paulo e Silas fossem para um lado, Barnabé e João Marcos fossem para o outro. Mas veja, ele direciona e ele que conduz, é ele quem opera todas as coisas. Uma igreja que, portanto, não age dentro da obra missionária na expectativa de que o Espírito Santo nos conduz, é uma igreja que vai usar estratégias puramente humanas, pragmatismo, vai usar tendências das ciências, né, da época, e o seu sucesso vai ser um sucesso artificial, porque não produzirá conversão, né? Só atrairá seguidores, só atrairá membros. E o foco da igreja é fazer discípulos. Isso que nós precisamos inculcar. A igreja precisa de discípulos. Qual que é a diferença de você fazer discípulos ou fazer seguidores? Geralmente, nós temos, na nossa atuação, produzido muito mais seguidores. Quando você chega com uma pessoa e fala assim: você precisa ir lá na minha igreja. Nossa, muita coisa gostosa, você vai ver. Nossa, é muito legal. E a gente tem lá, enquanto casal, depois a gente come caldos que o pessoal faz. Aí tem uma cocada lá, olha, coisa de louco. Você precisa ir lá, é um negócio, né, cara? Você está funcionando de Deus. Seguidores, pessoas que vão vir aqui, vão, que legal, gostoso, né? Muito bom, que legal. Então um lugarzinho para as crianças lá na escola dominical. E no culto à noite, tem lugar para criança? Não, no culto à noite não tem. Então não vou não, porque olha, poxa, mas até pizzaria já tem espaço kids, na igreja ainda não tem? Não, essa igreja o pastor é meio xarope, ele não tem não. Mas é a única parte ruim da igreja, é isso. Ele não tem espaço kids no culto à noite. O restante, mas se você não quiser ir também no culto à noite, não tem problema. Porque você vai nos eventos, coisa e tal. Você está gerando seguidores. Você está trazendo bode para o meio das ovelhas. Você está trazendo, às vezes, até lobo para o meio das ovelhas. Agora, quando você fala assim, fulano, você precisa de Deus, cara. Sua vida, você está batendo, dando murro em ponta de faca. Você precisa se arrepender. Você precisa crer em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Você precisa se derramar. Você precisa estudar a Bíblia, fulano. A sua filosofia de vida está totalmente errada, pautada no humanismo, cara. Você precisa de Deus, você precisa de humildade, reconhecer que Deus é o seu Senhor. A sua família não está indo bem porque você não tem Deus no seu coração. A sua vida não está indo bem porque você não tem Deus no seu coração. Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Arrependa do seu pecado, fulano. Deixe os seus maus caminhos, a sua perversidade, a sua iniquidade. Busque o Senhor. Eu tenho um lugar que pode te ajudar a conhecer mais sobre esse Deus. Vai lá na minha igreja. Muda. Porque a perspectiva é que você não está gerando seguidores ou pessoas que vão ser agradáveis por estar num grupo de pessoas, mas você vai confrontar a postura de vida dessa pessoa. Você vai gerar vida no coração dessa pessoa, confrontando ela com o seu próprio pecado. Porque senão, irmãos, aí depois, a igreja de seguidores, ela precisa viver de eventos.
Ela precisa de ter pessoas engajadas para manter esses seguidores, para ter curtidas. E aí ela tem que inventar moda, ela tem que fugir das Escrituras. Agora, quando a igreja atrai pessoas para Cristo, mesmo quando a igreja estiver passando por situação adversa, mesmo quando a perseguição bater a nossa porta, ou mesmo quando as dificuldades baterem, ou quando alguma situação difícil acontecer no meio da comunidade, a pessoa ela vai se sentir parte daquilo, ela vai orar por aquilo, ela vai buscar aquilo. O seguidor, na hora que começa a ver alguma dificuldade, ou passar por um momento de dificuldade, ver a comunidade em uma situação difícil, o que o seguidor faz? Cai fora. Agora, quando ele se sente parte do corpo, né, ele vai lutar para esse organismo se curar. Ele vai lutar para esse organismo se regenerar. É assim que as células do corpo fazem. Agora, os parasitas, meu amigo, quando o negócio começa a ficar ruim, o bicho cai fora, rapidinho. Se ele não tem mais de onde sugar, ele puxa o carro. Quem fica no momento da dificuldade é quem faz parte do corpo. E é isso que significa ser discípulo. Imagine a dificuldade que os apóstolos, né, passaram para pregar o Evangelho. E nenhum deles desistiu. Por quê? Porque eles não eram apenas seguidores, eles não eram membros de um grupo, eles eram discípulos, eles eram crentes. E isso que faz diferença, né? E por isso, então, o Espírito Santo direcionava a vida deles. E o terceiro princípio que vimos é que, deixa eu voltar aqui. O terceiro princípio, que é consagração, é a chave para a obra missionária. O seguidor, ele não vai fazer missões, irmãos. O seguidor, ele está aqui porque ele tem um espírito consumista. Ele está aqui só para receber benefício. É como se fosse um supermercado. Enquanto a igreja está oferecendo algo que ele acha interessante ter, estou dentro. Porque ele tem a perspectiva consumidora. Qual que é a perspectiva consumidora? O que eu vou ganhar com isso? Qual o benefício que eu tenho? O que eu vou receber? Né? Você já, porventura, quando você pesquisa preço no supermercado, ainda mais diante dessas consequências que nós temos tido por conta aí de toda essa pandemia e de toda essa situação que vivemos, lockdown e tudo mais, os preços estão cada vez mais subindo, isso é fato. Aí você fala assim, não, mas não se preocupe com isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar o supermercado mais caro, né, para ajudar o dono a ter mais lucro, coitado. É assim que você faz? Não. O espírito consumidor te conduz a procurar o lugar mais barato que te traz mais benefício. Um lugar que vai te dar algum benefício. Essa é a mentalidade puramente consumidora. Né? Você tem lá duas óticas, uma do lado da outra, na esquina. Se uma fala que vai dar 10%, a outra fala que deu 11%, qual que você entra? Porque é o espírito consumidor. Tudo bem? Agora, a questão de discípulos, a questão de fazer parte da igreja, é de consagração, é de entender que você faz parte de um projeto, de ser bênção para as nações, onde você é instrumento de bênção na vida dos outros. É lógico, você vai receber benefícios por estar sendo alimentado, recebendo instrução, óbvio, mas o seu objetivo é servir, o seu objetivo é ser instrumento de bênção, é ser canal de bênção. Abra a sua Bíblia aqui em Atos capítulo 20. Verso 35 do capítulo 20. Vamos ler juntos? Paulo falando: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Essa é a mentalidade do discípulo. Ele está aqui para oferecer, para servir, para dar, para adorar, para se engajar. O consumidor, ele vem aqui com a filosofia contrária. Mais bem-aventurado é receber do que dar. Eu não quero dar nada, mas eu quero receber tudo. Essa é a mentalidade consumidora. A mentalidade do discípulo, daquele que participa, daquele que faz parte do corpo, não, eu vou dar. Eu vou servir, eu vou me envolver, eu vou me direcionar. Então eu vou me consagrar para isso. Eu vou ter uma vida de dedicação ao Senhor. Uma vida de consagração. Vamos lá, quarto princípio que já estudamos. Deus estabeleceu você como um método para a obra missionária. Deus usa pessoas para alcançar outras pessoas. Quando estudamos esse princípio, nós vimos que Deus poderia ter estabelecido qualquer outro tipo de método. O próprio Senhor Jesus ressurreto poderia aparecer para as pessoas, Deus poderia ter enviado anjos, mas dentro do padrão de Deus, Deus escolheu usar discípulos para fazer discípulos. Homens para alcançar homens, né? Mulheres, assim por diante. Então, o quarto princípio aponta para o fato de que a igreja ela é formada por pessoas e essas pessoas são os instrumentos usados por Deus, dotado, capacitado pelo Espírito Santo para alcançar outras pessoas, para cumprir a obra missionária. O quinto princípio mostra que a pregação do Evangelho é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. A igreja ela tem como finalidade pregar as Escrituras. A igreja não tem o objetivo aqui de trazer historinhas motivacionais para você, contar piadinha para animar o seu domingo. O objetivo da igreja é pregar a palavra. Esse é o fundamento, esse foi o meio escolhido. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos também, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus ou da palavra de Cristo, dependendo da sua tradução. A ideia, portanto, que o meio escolhido para alcançar pessoas e promover a obra missionária, fazer discípulos, é a pregação. E hoje o que tem acontecido com as igrejas? As igrejas pragmáticas, coach, muito mais influenciadas pelo marketing do que pela fidelidade e consagração ao Senhor, têm trazido mensagens específicas simplesmente para te emocionar. Motivar a focar o seu próprio umbigo, a focar o seu próprio ventre. São mensagens que prometem o sucesso aqui. Você pode, você não sei o quê. Né? Aquela mensagem que a gente coloca lá no grupo quando faz o curso de liderança, né? Solta o leão que está dentro de você. Esse ano eu vou ser o cara. Só que sem Deus, você não pode fazer absolutamente nada. Tudo que você fizer é correr atrás do vento. Salomão já disse isso, é o cachorro correndo atrás do rabo. Você vai se investir toda a sua e às vezes ainda não tem expectativa, ainda não tem porquê, ainda não tem resposta. E é por isso que é um monte de gente grita aí de Deus, mas
igreja a pregar o evangelho. Houve um momento, a motivação da igreja era a atração pelas almas. E ela dizia a igreja que as pessoas estão indo a passos largos para o inferno e que nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós descobrimos que por mais que a igreja faça, e por mais que a igreja corra, infelizmente, pessoas continuam indo para o inferno. Situações para agregar as pessoas para dentro da igreja, essas pessoas vão estar dentro da igreja e vão continuar caminhando para o inferno. E aí você vai dedicar toda a sua vida por paixão pelas almas, e você vai então, às vezes, deixar tudo que você tem para ir em determinado lugar, porque você está apaixonado por aquelas almas, para falar de Jesus, e de repente você vai lá e você prega o evangelho da melhor maneira possível, e ninguém se converte. Porque não é a sua paixão pelas almas que vai gerar a salvação no coração de alguém. Você pode até ter paixão pelas almas como um dos instrumentos motivacional para servir. Tudo bem, nós temos que amar as pessoas. A Bíblia diz isso. Mas o que as Escrituras apontam como motivação para a obra missionária é o fato de Deus, soberano, ter separado para si pessoas que precisam ser alcançadas. Essa é a base da minha obra missionária. Eu sei que Deus tem eleitos ainda perdidos aí fora. Como um dia eu fui, como um dia você foi, você que já teve um encontro com o Senhor Jesus. Existem pessoas que ainda estão aí vivendo na miséria espiritual, escravizada nas práticas pecaminosas, escravizadas no seu próprio mundo, escravizadas nos seus próprios desejos, escravizadas nos seus próprios vícios, escravizada no seu próprio estilo de vida, que ainda andam como pessoas que não têm Deus neste mundo. As práticas totalmente contrárias à vontade de Deus e contrárias, inclusive abusivas, à dignidade do próprio homem. Todos nós, irmãos, vivíamos nessa prática pecaminosa e vivíamos de uma maneira a desprezar desprezar a vontade, o padrão de Deus. Se não fosse a graça do Senhor nos alcançar, não estaríamos aqui. Se fosse fora, perdido. E aí, portanto, saber que Deus, que é soberano, e que não depende do homem, para salvação, separou, porque
6 meses. O cara morre. E ele pode até parar, porque ele tem posição, né? Eu fiz uma promessa. Então, pergunta, pelo amor de Deus. E a nossa tarefa, a motivação para a obra que continuam como andarilhos, vivendo aí nesse mundo perverso, iníquo, nesse mundo que está nas garras, nesse mundo tenebroso, que está nas garras da inclinação do príncipe da potestade do ar, e que está escravizando, e nós precisamos de ir lá fora para reconhecer esses caras como um pai ou uma mãe que está atrás de um filho, que ele sabe que existe, e que está lá nas drogas, que está lá nos ambientes promíscuos. Eu vi isso acontecer algumas vezes, por exemplo, fazer trabalho evangelístico na Cracolândia, ou em lugares assim, dependendo da cidade que eu estava. Quantas vezes você encontrava pai e mãe andando e tirando o cobertor assim dos moradores de rua, andarilhos de droga, para ver se era o filho. Com cotinha. Você já viu isso, meu pai? Você já viu também? Estão vivendo a miséria. De morte. Um ser de morte. Mas mesmo assim cumpre com seu papel.
porque muitos serão chamados, é assim que diz. Mas quando você prega o Evangelho, até falarmos de uma maneira clara a todos aqueles que estão conosco, de que sem Jesus não há salvação. Essa é a maior motivação, saber que Deus tem eleitos. E dentro desses eleitos, Deus pode chamá-los a qualquer momento da vida. Alguns você vai pregar o Evangelho e ele vai se converter num ato. Outros você vai ter que pregar, às vezes, 20, 30, 40 anos. Alguns você vai ter que reforçar a mensagem por várias vezes. E é como a parábola que o Senhor fala para aqueles que foram chamados às 5 horas da tarde. Onde vocês estavam até agora? E a tristeza desses que são chamados mais no final do dia é aquele sentimento que acredito que todos os que são alcançados na vida adulta têm. Por que eu não me entreguei a Cristo antes? Quando está dentro dessa grandeza de Deus, ótimo, Deus sabe de todas as coisas. Mas muitas vezes, irmãos, alguns eleitos estão aí, nós passamos por eles e nos acostumamos com a realidade deles e não nos preocupamos em lá tirar a coberta para ver se de fato é um filho de Deus que está ali perdido. Um filho que vai vir com o seu fedor, com as suas mazelas, com as suas feridas, com o seu bafo, é verdade. Mas que serão transformados, não por você e nem por eles mesmos, mas pelo lavar regenerador e purificador de Jesus. Isso deve nos motivar a falar do Evangelho. Eu tinha um amigo, tenho ainda, apesar de estar distante há muitos anos, que ele andava com uma foto dele quando ele tinha por volta de 17 anos, mergulhado nas drogas. E essa foto ficava ali no meio da Bíblia dele. Para de vez em quando ele, folheando a Bíblia, ele encontrasse a própria foto. Para se lembrar da onde que ele veio. E ao mesmo tempo para motivá-lo. Que havia tantos outros como ele,
ainda a serem alcançados. Quando nós pensamos que somos bons o suficiente para Deus, nós negligenciamos aqueles que ainda precisam da graça, irmãos. Não podemos nos negligenciar e nem esquecer que um dia também fomos alcançados. E que só abraçamos a Cristo porque Ele nos abraçou primeiro. Só reconhecemos que Ele é o nosso Salvador porque Ele nos tocou. E tem pessoas que ainda não entenderam isso. Depositam nos seus próprios esforços, na sua própria vontade, na sua própria justiça. Eu sou um cara bom, nunca bati na minha mãe. Como se isso fosse suficiente para te levar para o céu. Não é. A Bíblia mesmo nos diz que não é. Devemos pregar o Evangelho. E a motivação é saber que Deus tem pessoas escolhidas para isso. A doutrina da eleição, portanto, é a motivação da obra missionária. A única esperança de êxito na evangelização é o fato de existir a doutrina da soberania ou da soberana eleição de Deus. Irmão, se Deus não tivesse separado para si um povo a ser alcançado, mesmo que porventura você tivesse a mensagem do Evangelho, nós pregaríamos e pregaríamos e pregaríamos e ninguém, absolutamente ninguém, se dobraria ao poder do Evangelho. Mas o fato de existir um Deus soberano que determina todas as coisas e já nos garantiu que Ele tem povo separado para a sua própria glória, é que deve nos motivar a pregar quantas vezes for possível. Como Paulo diz a Timóteo, prega, insta, fale, quer seja oportuno, quer não, mas não deixe de pregar. Quando nós olhamos para Atos 13, dá uma olhadinha lá comigo, eu vou projetar a parte dele aqui, o verso aqui, mas se você quiser abrir aí vai ser interessante. Atos 13, 48. Diz assim, todos juntos? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo e Barnabé vão para os gentios, começam a pregar o Evangelho, e aqueles que Deus toca, ao ouvir do Evangelho, eles se maravilham com o Evangelho e creem. E o registro de Lucas é importante porque ele diz que todos aqueles que estavam destinados para a vida ouviram e creram. Os gentios ouvindo isso, ou seja, a palavra do Evangelho, a pregação sobre a salvação em Cristo Jesus. Veja aí o verso 47, né? Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E os gentios então, ouvindo essa pregação, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Veja, o meio da pregação é a palavra. Glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O sétimo princípio, então, nos conduz a defender a ideia, irmãos, de que a doutrina da eleição é a base motivacional para a igreja não parar de pregar. Pastor, nós fizemos tantos trabalhos evangelísticos, fizemos isso, fizemos aquilo, ninguém se converte. Não importa, continuemos. Não importa. A nossa tarefa é testemunhar. Eu já falei para os meus filhos, já falei para os meus parentes, já falei, continue. Você não sabe qual que é o tempo que Deus determinou para o chamado dele, se porventura ele é eleito.
Enquanto a pessoa estiver viva, há esperança. Pastor, mas já falei, já não importa. A doutrina da eleição e da vocação do Senhor é que deve nos motivar a pregar o Evangelho quantas vezes for necessário. Fulano, você precisa de Deus, se arrependa dos seus pecados. Eu já te falei isso no último Natal, vou falar de novo. Muda de vida, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Não vem com esse papo, não. Não, eu venho sim, cara. Você está de mal a pior. Sem Deus nós não somos nada. No outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. De vez em quando aí você vai ter a surpresa. Fulano, esse Natal você não precisa me falar mais nada. Porque eu já entendi. Porque a obra do Senhor, mas a responsabilidade de pegar é sua. O problema é que muitas vezes a gente já se acomodou, deixa o cara lá, está na Cracolândia, problema dele, deixa ele lá. Deus transforma trapos de imundícia em linhos finos, porque Ele pode fazer. Quando a igreja negligencia a doutrina bíblica do evangelismo, logo perderá a sua força evangelizadora. Por que nós precisamos pregar? Porque Deus nos manda pregar. Deus nos enviou a pregar. Deus nos salvou para que pudéssemos agora pregar. Esse é o objetivo. Nós vemos que Paulo vivia e ensinava a doutrina da eleição. Vamos pegar uma sequência aqui, esses 10 minutos que nos faltam. Capítulo 11, verso 18. Aqui ainda Pedro está explicando por que ele foi na casa de um gentil, por que ele foi na casa de Cornélio, porque os judeus não podiam ir na casa dos gentios. E aí Pedro está então fazendo a sua defesa, e lá no final, no verso 18, ele diz assim, e ouvindo, falando de Cornélio e sua família, né? Pedro falando, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, todos os judeus que estavam se levantando contra Pedro pelo fato de ele ter ido na casa de Cornélio e pregado o evangelho, foram apaziguados e glorificaram ao Senhor, porque reconheceram que Deus também havia concedido aos gentios o arrependimento para a vida. É Deus quem conduz, ou que traz, ou dá o arrependimento para a vida. É Deus quem traz a chamada fé salvadora. O nosso papel é só anunciar. Os gentios, ou o caso de Cornélio e sua família, que creram na pregação de Pedro, não creram por conta da argumentação de Pedro. O texto, inclusive, no capítulo 10, deixa claro que Pedro ainda pregava quando, de repente, caiu o Espírito Santo sobre eles. A ação da salvação, do toque no coração é do próprio Espírito. O nosso papel é simplesmente falar, você precisa de Deus. Jesus é o Deus que se encarnou para pagar um alto preço na cruz do Calvário, morrer por você, para pagar pelos seus pecados, de te trazer para uma nova vida, uma vida abundante. Transformar o seu coração. Arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eis a mensagem de salvação. O restante é com o próprio Deus. E aí os judeus aqui que estavam todos nervosinhos porque Pedro tinha ido na casa do gentil, se apaziguam e glorificam a Deus. Olha, Deus também deu arrependimento para a vida para os gentios. É Deus quem faz a obra. Isso aqui é doutrina da graça. Isso aqui é doutrina da eleição. Enquanto Deus não traz arrependimento na vida das pessoas, enquanto Deus não traz fé salvadora,
essas pessoas vão continuar na obscuridade do seu próprio coração, achando que estão indo para o céu pelos seus próprios méritos. É porque eu faço tal coisa, é porque eu ajudo, é porque eu sou bonzinho, é porque eu dou uma cesta básica com uma família pobre, é porque eu guardo tal cerimônia, é porque eu não como tal carne. Meu amigo, nenhuma atitude humana vai te levar para o céu. Só Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, ou seja, a não ser por Ele. Veja ainda em Atos 13, 48, que nós já lemos, né? Vamos relembrar aqui rapidinho, que traz a ideia de que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, a motivação da obra missionária com os primeiros apóstolos estava no fato de que Deus separou para si um povo, e que aqueles que Deus destinou para a vida eterna, ou se você quiser usar o termo, predestinou para a vida eterna, esses, ao ouvir o evangelho da salvação, serão alcançados pela graça irresistível. Capítulo 14, verso 27. Depois de Paulo, ter passado por tribulações, aí, ser apedrejado, ele segue a vida e quando eles chegam a Antioquia, verso 21, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. É Deus quem traz o arrependimento para a vida, é Deus quem abre a porta da fé. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos dos seus pecados e crede em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse arrependimento é dado porque Deus é quem dá o arrependimento para a vida. A gente é tão incapaz, no sentido espiritual, irmãos, que nem para se arrepender a gente dá conta. A gente pode ter remorso por conta da vergonha. Porque quando a gente faz alguma coisa errada e ninguém descobre, ninguém está com remorso, está todo mundo certo, está tudo lá. O dia que descobre, aí você fala, eu estou arrependido, só porque descobriu. Porque se ninguém tivesse descoberto, você ia estar vivendo tranquilamente. Isso não é arrependimento, isso é vergonha, remorso por conta da vergonha, por causa da vergonha. Agora, arrependimento para a vida é você olhar para si e falar, eu sou um miserável, olha tantas coisas que eu já fiz desagradado a Deus. A gente só consegue reconhecer a nossa condição espiritual de morte quando Deus nos dá o arrependimento para a vida. E a gente só consegue crer numa solução para a nossa vida quando Ele abre a porta da fé. Tudo isso é doutrina da eleição, irmãos. É porque Deus soberano determina essas coisas. Se Deus não tivesse aberto a porta, ao arrependimento, me dado o arrependimento para a vida, e se Deus não tivesse aberto a porta da fé salvadora, eu ainda estaria preso nos meus pecados, nos meus delitos, andando neste mundo como se não tivesse Deus. E essa então tem que ser a minha motivação, o fato que Jesus um dia me alcançou por sua graça, deve me conduzir agora a servir de todo o coração. Eu não tinha vida, Ele me deu. Portanto, agora, aquilo que Ele me dá deve ser vivido tão somente em consagração para satisfazê-lo. Assim deveria ser. Deus abre a porta da fé. Capítulo 18, verso 10. Atos, capítulo 18, verso 10.
Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias... Estou certo? Não, estou errado, espera aí. Capítulo 18, verso 10, perdão. Eu vou ler o 9 aqui, ó. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale, não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Qual que é o motivo que Deus fala isso para ele? Pois tenho muito povo nessa cidade. O fato de Deus ter eleito naquela cidade era, portanto, a motivação que Paulo precisava para continuar falando, continuar pregando, para não se calasse, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das ameaças que Paulo estava sofrendo. Não te cales. Irmãos, nós vamos ver que um dos princípios aqui é que a dificuldade sempre vem quando nós queremos servir ao Senhor. Mas todas as vezes que você está falando com fidelidade à palavra do Senhor, as pessoas vão se levantar contra ti. Isso é inevitável. Se você começa a falar das verdades lá no trabalho, as pessoas vão falar, já vem o fulano, já vai falar de novo. Sempre. Até na igreja isso acontece. Quando o pastor em fidelidade começa a pregar a palavra fiel, até dentro da igreja se levanta gente, o senhor precisa parar de pregar essas coisas, pastor. Não, pastor, o senhor não pode falar isso. E a voz do Senhor é sempre a mesma. Não te cales, fale. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim com Paulo, e Paulo replica isso para Timóteo. Seu papel é falar. E aqueles que eu tenho para mim, esses vão te ouvir. Agora, você tem que estar falando em fidelidade, obviamente. Porque aqueles, a mesma mensagem que Paulo traz nas cartas pastorais. Que aqueles que estão ensinando heresia, ele mesmo diz, é preciso fazê-lo falar. Mas se você está falando da palavra do Senhor, mesmo que as pessoas tentem te calar e peçam para você não pregar mais sobre aquilo, a mensagem do Senhor é, fale, não te cales. E o objetivo, ou o padrão, porque você não pode calar, segundo o texto, é porque Deus tem muitas pessoas separadas naquela cidade para a honra e glória dele. Nós não sabemos quantas, mas há muitas pessoas que vão ouvir a verdade do Senhor e vão ser tocadas por ela, seja num ambiente de igreja, seja num ambiente de evangelização. A motivação, então, de Paulo continuar pregando em fidelidade é que Deus tinha para si pessoas naquela cidade, naquele lugar. Tudo bem até aqui? E o último verso que eu quero compartilhar contigo, Atos 28, verso 28. Deixa eu ler aqui um pouquinho, alguns versos a mais. Eu vou ler a partir do 23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Paulo estava preso, prisão domiciliar, tá? Então, desde a manhã até a tarde, fez-lhe uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. Isso vai acontecer. E havendo discordância entre eles, despediram, dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a esse povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados.
Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo pregava o evangelho para os judeus, mas os judeus estavam com o coração fechado, com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, com o entendimento fechado, e não se convertiam. E aí Paulo fala, o próprio Deus falou que isso ia acontecer. Quando Isaías pergunta, Senhor, quem creu em nossa pregação? E aí o próprio Deus diz, olha, continue pregando, mesmo que eles não deem ouvidos, mesmo que eles vejam, mas não percebam, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles continuem com o coração duro. Fui eu mesmo que assim designei para não salvá-los, mas continue pregando. E aí Paulo fala, olha, agora eu vou pregar para os gentios, porque Deus diz para mim que os gentios vão ouvir. Os gentios vão se converter. Então a motivação de Paulo era saber que Deus tinha pessoas eleitas para serem alcançados pelo evangelho. E essa deve ser a nossa própria motivação. Finalizando, irmãos, a doutrina é importante para a estabilidade, para a unidade e missão da igreja. Uma igreja que não tem as doutrinas bem fundamentadas, ela começa a criar estratégias antibíblicas. Ela precisa desse fundamento. A Trindade inteira está envolvida na elaboração e execução do plano da salvação do homem. Deus, Pai, escolheu, Jesus, o Filho, realizou, e o Espírito Santo aplica sobre os seus a obra da salvação. O verdadeiro eleito de Deus confirma a sua eleição através de uma vida de oração, santificação, frutificação e compromisso missionário. Aquele que tem noção do mundo que estava e da obra que Deus fez para retirar esse dali, essas pessoas vão se engajar na obra de ir lá e retirar outras pessoas desse mundo. Por isso, aqueles que têm a noção exata, que foram agraciados com a salvação, eles não se cegam no sentido de deixar os perdidos na perdição, mas ele anuncia o evangelho. Mesmo que Deus cumpra o seu propósito de não salvá-los, mas ele continua ali, motivado a pregar, porque ele sabe que Deus separou para si um povo, e um povo que será alcançado pela pregação do evangelho. Que nós possamos, pautados aí nesse sétimo princípio que o livro nos apresenta, que o livro do reverendo Arival, estarmos motivados a pregar o evangelho, a anunciar a palavra de Deus, sabendo que Deus separou para si pessoas para a sua própria glória. E que não cansemos de pregar, de falar. Insta, quer seja oportuno, quer não. Pregue, fale, anuncie e deixe que o Espírito Santo faça parte dele, aplicando no coração daqueles que ouvem o evangelho a salvação que ele mesmo preparou para a sua própria glória. Perguntas, irmãos? Quando nós desprezamos a doutrina da eleição na pregação ou em qualquer outra área da atuação da igreja, a gente fica inclinado a criar estratégias e a criar posturas nascidas no coração do homem. Podem até aparentemente surtir algum efeito, mas certamente não trarão os verdadeiros eleitos, porque o verdadeiro eleito do Senhor vai ser alcançado pelo padrão que Deus estabeleceu. Vai ser alcançado mediante a pregação fiel das Escrituras. E a pregação fiel das Escrituras aponta para as doutrinas que o próprio Deus já nos ensinou. Então, seja fiel e pregue. Saiba que tem gente lá fora que, como você já foi um dia, carece de ouvir da palavra, da pregação. E que Deus te use, Deus te abençoe e que Deus nos fortaleça como igreja, para o nosso próprio bem, para a edificação do corpo e para a glória eterna do Senhor. Amém?
E se você ainda, mesmo que está na igreja há tempos, mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, arrependa-se e creia. Fale com Deus: Senhor, muda a minha vida, transforma-me. Abra o meu ouvido, abra o meu entendimento, me dê do teu Santo Espírito. Mas não fique simplesmente como espectador, irmãos. Muitos na multidão que acompanhavam Jesus eram apenas espectadores, não salvos. Estar na igreja não significa que você é salvo. Você precisa estar em Cristo. Por isso, arrependei-vos e crede, e que Deus nos abençoe.